Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos na Palavra de Deus, nas verdades que nos foram reveladas, nas verdades que nos foram concedidas para a nossa reconciliação com Deus, para a nossa salvação, para a nossa vida em abundância, vida espiritual em abundância e vida eterna. Então, nós estamos aqui para isso. Mas hoje nós vamos falar de fracasso. Fracasso? Jesus é vitória. Isso, o Evangelho está cheio de vitória. Jesus foi vitorioso contra a lei, contra o pecado e contra as hostes demoníacas. Ele venceu a lei e estabeleceu a graça. Isso está patente nos evangelhos. Jesus nos salva pela graça mediante a fé. As obras são muito úteis para o nosso aprimoramento moral e espiritual, para que os homens e mulheres cristãos venham um dia a receber um galardão após a salvação, o seu galardão. Se isso tudo está muito bem explícito, por que muita gente não aceita? Vaidade, teimosia, desconhecimento da palavra de Deus. Uma relutância que não é fruto de uma sabedoria, nem de uma lógica, nem sequer de um raciocínio. É puramente fruto da vaidade do homem. Então, se existe uma obra de salvação verdadeira, se existe uma obra de reconciliação verdadeira, estabelecida por Jesus, Senhor e soberano, se nós temos as Escrituras que são bem claras, elas não são complexas como as pessoas querem dizer, não. A doutrina cristã de salvação e aprimoramento moral e espiritual nas Escrituras, na Bíblia, são bastante claras e são bastante evidentes. Tão claras e tão evidentes que muita gente escarnece, debocha, desdenha e persegue as Escrituras, porque essa obra de salvação e regeneração está ali bem clara. Se tudo isso é tão bom, tão maravilhoso, é vitória pura, por que tem tanta gente querendo ser derrotado no campo espiritual? Como eu disse, é vaidade e desconhecimento das Escrituras. Já que essas pessoas são pessoas relutantes, são pessoas insistentes em permanecer no erro, eu acho que elas estão querendo que a gente faça uma mensagem aqui, um vídeo sobre como fracassar no campo espiritual. Mas tem gente que gosta. Tem muita gente nesse país que, apesar de Jesus, apesar do Espírito Santo, apesar das Escrituras, estão veredando pelo caminho do erro. E ficam todos pomposos? Não, porque nós somos racionais. Porque a nossa fé não é uma fé vencida como a fé da Bíblia, é uma fé de homens cultos e inteligentes. Meu Deus do céu. Então, em homenagem a esses que fazem questão de fracassar no campo espiritual, nós dedicamos esses vídeos e eu espero que eles entendam a mensagem que nós queremos dizer aqui. Vamos contar um tempinho aqui para não ficar muito longo. Em primeiro lugar, primeiro conselho para que eles fracassem no campo espiritual: busquem um outro Salvador. Primeiro conselho: busquem um outro Salvador. Só existe um Salvador estabelecido por Deus desde a eternidade. Não foi estabelecido quando nasceu Jesus, nem no dia de Pentecostes. Existe uma obra de salvação e redenção para a raça humana, oferta de Deus, e essa oferta é eterna. E é manifesta em Jesus Senhor e Jesus soberano. Não é em Jesus Mestre, é em Jesus Senhor e soberano.
o Mestre vai entrar oportunamente na vida do homem salvo, na vida da mulher salva. Mas quem vai entrar em primeiro lugar é Jesus, o Senhor e soberano. Se existe um Senhor e soberano, autor e consumador da fé cristã, autor e consumador da salvação e da regeneração moral e espiritual, por que as pessoas estão buscando um outro Salvador? Um Salvador confeccionado nas escrivaninhas, segundo a vaidade dos homens, segundo os pressupostos humanos. Então, quem busca um outro Salvador está buscando o fracasso espiritual. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no verso 12, no discurso de Pedro: e em nenhum outro nome existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação vem apenas por intermédio de Jesus como Senhor e soberano. Isso, na contextualidade bíblica, é verdade absoluta. Então, só existe salvação por intermédio da intervenção soberana de Jesus. Intervenção soberana. Não é como professor, como mestre, é como Senhor e soberano. Se a pessoa não quer pegar, então larga, e está fadada a fracassar no campo espiritual. Todos os que buscam um outro Salvador, seja ele qual for, homem, mulher, santo, etc., vai fracassar no campo espiritual. O segundo mau conselho: utilize os padrões do mundo. Os padrões do mundo, os padrões dessa sociedade são padrões de um grande refinamento moral e espiritual? Não. Eles são puramente carnais e materiais. O que gerencia o mundo são as emoções, a sensualidade, a cobiça, a vaidade, a ânsia pelo poder e pelo aplauso do público. Então, os padrões desse mundo não são espirituais. Os padrões desse mundo não são morais. Os padrões desse mundo são para vender, para conquistar e para dominar. Baseados, como eu disse, na sensualidade, na cobiça e na vaidade do homem. Então, quem usa os padrões do mundo pensando que isso vai permitir uma vitória espiritual, está muito enganado. Vai fracassar no campo espiritual. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 4, Tiago nos adverte: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é também inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Certamente. Ou a pessoa se volta para as coisas espirituais e morais, ou se volta para as coisas carnais, para a sensualidade, cobiça, vaidade. Então, quem é muito amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, né? O pé esquerdo nas coisas profanas e o pé direito nas coisas santas. Isso não existe. É loucura que muita gente tenta viver essa dualidade. Em terceiro lugar, confiar em carros e cavalos. Quem não lê a Bíblia, quem não entende o que significa isso, nós vamos explicar. Os exércitos do mundo, os reis, eram respeitados pelo número de carros de combate e pelo número de soldados e pelo número de seus cavalos. Quem tivesse mais cavalos, mais cavaleiros e mais carros de combate era mais respeitado, era mais rico. Então, o mundo, desde os tempos mais remotos, confia em carros e cavalos. Mas para nós vencermos no campo espiritual, nós precisamos confiar na obra salvadora de Jesus, na palavra revelada, nas escrituras sagradas e no poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Quem quiser fracassar no campo espiritual, confie em carros e cavalos. Carros e cavalos significam aí os recursos do homem. Às vezes o homem é culto, tem 1, 2 diplomas, tem diversas capacidades e ele acha que isso vai fazer com que ele seja vitorioso no campo espiritual. Pura falácia, puro engano. Um dos segredos para se fracassar no campo espiritual é confiar em carros e cavalos. O profeta Isaías, no capítulo 31, verso 3, diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confianças em carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Então, os vitoriosos buscam ao Senhor, aos seus preceitos, aos seus princípios, a tudo aquilo estabelecido do alto e desde a eternidade, e não descem ao Egito em busca de carros e cavalos. Vamos ao quarto exemplo. Se muitas pessoas estão decididas a fracassar no campo espiritual, confiem no ouro e na prata. Ouro e prata é o que todo mundo quer. Todo mundo acha uma justificativa para ganhar o seu dinheirinho, não é? Por necessidade, vaidade, cobiça, porque eu preciso ampliar, porque eu preciso melhorar, porque o irmão não entende, porque vocês não entendem que o dinheiro não é mal o amor excessivo ao dinheiro, e todo esse discurso com meias verdades e muita falácia. Ouro e prata. Quem confia em ouro e prata, quem confia em riqueza, não tem riqueza espiritual. É muito difícil uma pessoa reconciliar uma verdadeira riqueza espiritual com uma riqueza material. Todos os homens que confiam em ouro e prata, achando que isso vai levá-los mais facilmente, de modo mais célere, a uma vitória espiritual, estão na verdade caminhando para um total e absoluto fracasso espiritual. Então, confiar em ouro e prata é o quarto mau conselho que nós temos a dar. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, o apóstolo nos diz: sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebestes de vossos pais, mas sim mediante o precioso sangue, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, temos aqui já 4 exemplos para que uma pessoa fracasse no campo espiritual, buscando um outro Salvador, usando os padrões do mundo e não os padrões de Deus, confiando em carros e cavalos e não na palavra nem no Espírito, confiando no ouro e na prata. Vamos dar um quinto exemplo. Crer em outro evangelho. Ah, mas como existe evangelho? Existe mais evangelho do que raça de passarinho nesse país. Existe evangelho assim. Ensina isso, ensina aquilo, evangelho que veio da França, evangelho que veio de não sei aonde, e cada um tenta valorizar o seu evangelho. Até parece que Deus se acha em desvantagem frente aos evangelhos dos homens. E falam em Jesus, e falam em virtude, e falam em obras, e falam em um aprimoramento moral e espiritual, falam na ascensão do homem, falam de um Deus sempiterno, mas não falam de um Jesus Senhor e soberano. Não confessam que a salvação
proporcionada por Deus é por intermédio de Jesus, Senhor e soberano. Não confessam esses evangelhos que é pelos merecimentos de um Salvador que nós somos salvos. Eles falam muito nos méritos humanos. E as pessoas ficam embevecidas e abandonam o evangelho da verdade, abandonam as escrituras sagradas, que dizem eles que estão vencidas. É um livro muito antigo. As verdades já estão passadas e ultrapassadas. Aí querem criar novos evangelhos com novas verdades. Somente o homem e os demônios podem ter essa concepção. Não existem novos evangelhos e não existe um evangelho melhor. Existe um único evangelho, o evangelho revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos dizer pelos apóstolos, pelos profetas, por toda a contextualidade bíblica. Então, todo aquele que crê num outro evangelho e reluta em aceitar o verdadeiro evangelho, está planejando o seu fracasso espiritual. Quanto a isso, nós temos aqui o conselho de Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8. Mas ainda que um de nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, olha o que Paulo diz, mesmo que um de nós apóstolos, ou mesmo que um anjo vindo das regiões celestiais, vos pregasse outro evangelho que vá além do que nós já vos temos pregados, seja isso anátema, ou seja, seja isso maldição. Então Paulo, na sua autoridade e legitimidade concedida por Jesus, diz: só existe um evangelho, o evangelho da graça, o evangelho estabelecido pela obra salvadora de Jesus, em Jesus Senhor e soberano, em Jesus Redentor, em Jesus Perdoador, em Jesus Reconciliador. Então só existe um caminho para a salvação, mas existem muitos caminhos para a perdição, quando o homem insiste em acreditar em um outro evangelho. Vamos dar uma revisada aqui. Caminhos para o fracasso espiritual: buscar um outro Salvador, além de Jesus Senhor e soberano, usar os padrões do mundo e não os padrões de Deus, confiar em carros e cavalos e não na palavra revelada, confiar no ouro e na prata e não no poder do Espírito Santo de Deus e da palavra, e crer em um outro evangelho. Crer em qualquer outro evangelho que não seja o evangelho estabelecido por Jesus. Então aqui, com esse vídeo, infelizmente, ou para alguns felizmente, nós estamos tentando contemplar aqueles que relutam em aceitar o evangelho da verdade. Esse vídeo foi feito em homenagem a todos aqueles que acham que podem confeccionar um Jesus segundo a racionalidade humana e segundo a vaidade do espírito do homem. Não podem. Os homens que fazem isso e os homens que vivem isso, mesmo que falem no nome Jesus, porque falar no nome Jesus, até os demônios falam. Todo aquele que apenas fala em Jesus, mas não cumpre, não se submete à sua soberania, ao seu senhorio, à sua obra salvadora, e todo aquele que estabelece do coração do homem, do entendimento do homem, uma obra de salvação e uma obra de reconciliação que na verdade não existe, esse está fadado ao fracasso espiritual. Ok? Então que isso sirva de alerta às pessoas que estão no caminho certo e não fracassem. E para as pessoas que estiverem no caminho errado, a tempo voltem aos caminhos da verdade.
Que Deus abençoe você, que você entenda o conteúdo real dessa mensagem. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.